Central. Olá, mais uma vez estamos com você para mais um podcast no Fio da Navalha. Hoje com um convidado especial, o nosso amigo Rafael. O Rafael veio aqui hoje para nos contar um pouco da sua história de vida e profissional. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado por estar aqui conosco e somos todo ouvidos hoje para conhecê-lo um pouco mais, não é? Vamos falar inicialmente um pouco do Rafael jovem, do Rafael... Jovem você é, não é, Rafael? Mas do Rafael lá no início, como que o Rafael veio galgando aí esses anos até chegar hoje nessa excelência em profissional. Tá bom? Obrigado. Eu sou de São Carlos, né? Eu nasci em São Carlos, fui criado em São Carlos, estudei sempre em São Carlos, né? Estudei sempre em escolas públicas, eu estudei no Álvaro Guião, né? Depois eu fiz Unicep, mas eu sempre gostei de jogar bola, soltar pipa, peão, andar na rua, né? Pelas ruas de São Carlos. Fui criado na terra mesmo. Coisa boa, né? E aí você disse que estudou na Unicep, Rafael? Isso. De início eu sempre tive um pouco de medo de sangue. Eu nunca... Eles falam que é vocação, mas não é vocação não. Um pouco é necessidade também. Eu lembro quando eu terminei a faculdade, né? Terminei a Unicep e eu consegui um emprego lá na Unimed. O que você fez na Unicep? Eu fiz radiologia médica. Fiz a graduação em radiologia. E quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu entrei na Unimed, na parte de radiologia, né? Do raio-x. E tinha uma parte lá em cima, que era no centro cirúrgico, que ninguém queria trabalhar, da radiologia. Ninguém gostava de subir lá. E me mandaram lá pro centro cirúrgico, de início. Olha. Lembro que o primeiro dia, aquele medo de sangue, tava tendo um marca-passo lá. E assim que começou a mexer, a pressão já foi lá embaixo. Foi lá embaixo. Aí eu segurei, eu falei, não. Vai dar certo. Vai dar certo. E a partir daquele dia as coisas começaram a ficar mais fáceis e a gente vai acostumando, né? Eu falo que não tem nada que a gente não acostume. Às vezes a gente tem medo de alguma coisa, tem receio, mas o medo vai passando e a gente vai acostumando. Tudo a gente acostuma mesmo. É verdade. Então, o seu primeiro trabalho foi já na radiologia? Não, na verdade, eu já fui empresário aqui em São Carlos. Já trabalhei muito para os outros, já tive meu negócio também. Eu lembro quando eu tinha 20 anos, eu tive uma lan house, né? Na época do auge da lan house, eu tinha lan house. Eu trabalhava com lan house, mas eu fui assaltado. Logo que eu estava terminando a faculdade, me roubaram tudo. Aí eu falei, agora eu preciso trabalhar na minha área. E aí eu comecei a procurar na área até que eu entrei na Unimed, né? Foi o primeiro serviço na área de saúde, foi na Unimed. Que legal. A Lan House teve seus anos de glória, né? Na época a turma não tinha computador em casa, né? A molecada gostava de jogar, ia jogar em outros lugares, os computadores eram mais potentes, era melhor. Então todo mundo gostava de ir na Lan House e jogar, verdade. Internet, impressão, trabalho, tudo. É verdade. Aí a Unimed, você pegou você fez a Unicep. Fiz Unicep. Unicep. Foi minha primeira graduação, mas depois eu fiz outras pós-graduações. Né? E hoje minha área mais focada é a medicina chinesa. Né? Eu trabalhei na Santa Casa de Araraquara também, e lá tinha uma parceria com a Uniara, onde tinha bolsas de estudo, e eu fui fazer medicina chinesa na Uniara. Né? Foram 3 anos presenciais de medicina chinesa. Que interessante.
foi uma porta, né? A Santa Casa, ela abriu uma porta, foi onde eu tive a chance de conseguir uma bolsa para estudar, né, numa área que eu gostava também. Aqui não tem a medicina chinesa, só na Uniara. Tem na Uniara, na verdade, esse curso de medicina chinesa, ele teve uma modificação. Agora é uma graduação que é práticas integrativas, né, que estuda tanto a medicina chinesa como outras práticas também. Entendi. Entra várias práticas dentro da medicina integrativa, mas é bem interessante o curso. E você já tinha uma aptidão para essa área, já gostava? Eu sempre gostei, né? A turma fala que eu levo o jeito, mas na verdade acho que a gente vai... É o treino, né? Que a gente vai melhorando, vai querendo aprender mais, mudar um pouco a área. Eu sempre gostei de coisas novas, sabe? Sempre. Foram 3 anos presenciais. 3 anos de clínica, né? Que a gente fazia. Poxa. Todo final de semana a gente atendia domicílio, né? Domicílio não, atendia a população que se inscrevia e... A população se inscrevia e tinha os atendimentos. Fibromialgia, depressão, ansiedade. Tinha uma lista lá que a gente atendia todas as pessoas que eram inscritas. Muito interessante. E essa área tem muita concorrência? Eu não vejo muitos... Não, na verdade é uma área meio que desconhecida entre aspas, né? Muitas pessoas ainda elas têm uma resistência, porque é muito mais fácil comprar um remédio e na farmácia é um tratamento mais rápido, né? Então muitas pessoas acham que demora ou não conhecem mesmo, né? Mas tem muitos tratamentos que os médicos eles recomendam, a acupuntura, por exemplo, a fibromialgia. O tratamento com a acupuntura é muito melhor que remédio, né? É mais lento, mas ele diminui muito aqueles sintomas de dor, as dor articular, principalmente no frio, né? A acupuntura ela ajuda muito nessa parte. Olha só. Então, vocês hoje estão tendo uma aula de acupuntura, hein? Medicina chinesa. Medicina chinesa. Na verdade, eu falo que a medicina chinesa não é só acupuntura. A gente fala acupuntura porque é mais fácil. Muitas pessoas pensam, o que é medicina chinesa? Né? Tem várias práticas dentro da medicina chinesa. Que é a moxa, né? Que é aquele bastãozinho quente que a gente passa, é a acupuntura, é a ventosa, que hoje tem sido usado muito em academia, em pós-treino, até fisioterapeuta, massagista, eles usam muito as ventosas, né? Que elas... Fisioterapeuta usa bastante. Eu vi usando já. A ventosa, ela, na verdade, ela irriga os músculos, né? Quando a gente puxa o sangue ali, ela vem para os músculos e quando irriga os músculos de sangue, ele dá um alívio para os músculos e ajuda até a melhorar a inflamação, toda essa parte também. A liberar os músculos que estão com nozinho, às vezes, que estão ali com um carocinho, ela ajuda muito nessa parte também. Não, bem legal. Tem a medicina chinesa tem também atendimento com relação a AVC? Alguém que já teve um AVC, ficou alguma sequela? Tem indicações para isso? Tem sim. A medicina chinesa ela é usada para AVC, para paralisia facial, paralisia de corpo. Ela vai estimulando, né, e ela vai melhorando. O que a gente trabalha na medicina chinesa? A gente usa os 5 elementos, que é o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira. E a gente fala que tem que ter um equilíbrio entre todos. Não pode estar um com muita energia, outro com muito pouca energia. Então a gente tem que aproximar tudo do zero as energias. Quando a gente melhora o meridiano, né, que a gente chama os 5 elementos, o nosso corpo ele começa a trabalhar melhor. Ele começa ele mesmo se recuperar, se regenerar, né? O nosso corpo ele vai trabalhando para melhorar. O nosso corpo ele tem vários mecanismos que ele mesmo consegue se melhorar, a cicatrização, tudo isso. Então a acupuntura ela ajuda nessa parte, né? Ela ajuda o nosso corpo a trabalhar para se regenerar sozinho. Nossa, mas é muito interessante, hein?
é bem diferente, né? Muitas pessoas, às vezes conversando, falam, nossa, mas eu não sabia isso, eu não sabia isso. A medicina chinesa, né, ela tem mais de 2.000 anos, a gente vê na literatura. O próprio Imperador Amarelo, que escreveu os primeiros relatos, né, na época eles usavam lasca de pedra, pedaço de bambu, né? Não era essas agulhas que nós temos hoje, as finiformes, que são de aço, são esterilizadas. Antigamente usava o que eles tinham, né? Usava os elementos que eles tinham mesmo, era pedra, era madeira, era qualquer coisa que eles conseguissem ali a estimular aquele ponto, eles usavam. Sensacional. E apenas uma curiosidade. Hoje ela é regulamentada, ela tem algum tipo conselho, como CRM, alguma coisa assim ou não? Então, a medicina chinesa, no começo, quando ela chegou no Brasil, mais ou menos em 85, nessa época, o conselho médico ele não reconhecia como uma medicina que tinha um efeito, né? Então eles meio que deixaram de lado. E com isso, a odontologia foi lá e puxou para o conselho deles. Só que depois, agora tem uma briga que a medicina ele quer trazer para eles, né, como se fosse uma prática da medicina mesmo, o CRM, e a odontologia brigando em outras áreas. Mas para exercer, né, a medicina chinesa, né, é pedido que tenha algum curso na área de saúde. Eu falo a pós-graduação. Né, a pós-graduação que eu fiz é reconhecida pelo MEC, né, um curso reconhecido nacionalmente, mas ainda existe uma briga de alguns conselhos que antes ninguém queria, agora todos querem para ele também. Que interessante. O que a odontologia tem? Então, é usado muito na odontologia na parte de facial. Né? Por exemplo, uma disfunção de ATM, entendi. Uma agulhinha que a gente coloca e estimula, a gente consegue melhorar uma disfunção de ATM. Eu tive uma orientadora na pós-graduação que ela era doutora, né, em odontologia, e ela usava muito a acupuntura para fazer o papel da anestesia. Pacientes que tinham alergia à anestesia, que não podiam tomar anestesia, ela fazia alguns pontos que eles tiravam toda a dor e conseguia fazer a cirurgia sem anestesia. Olha só. Cada área tem os seus pontos de interesse. Sim, né? Tem vários pontos. Serve para tudo, se for ver. Eu atendo crianças também, né? Eu tenho uma extensão que eu fiz na acupuntura pediátrica. Por exemplo, um bebezinho que tem muita cólica pequenininho, a gente faz 2 pontinhos lá, ele solta um monte de pum e já melhora aquela dor, aquilo que estava aprendendo, né? Serve para dor de garganta, dor de ouvido, imunidade, serve para asma, bronquite, para tudo. Nossa, fiquei impressionado, cara. E existe algum estudo para crianças especiais com síndromes, seja Down ou seja outra síndrome? É muito usado em TDAH, porque as crianças normalmente a gente fala que elas têm muito, o yang delas é muito alto. O yang é dentro quando a gente estuda o taoísmo, que é o yin e o yang, aquele símbolo, a gente fala que o yang é uma pessoa muito agitada e o yin é aquela muito para baixo. Então, normalmente quem tem autismo, eles são bem para cima. Então, a gente tenta controlar um pouco esse yang e o yin para que ela fique um pouco mais moderada, né? Para que ela fique um pouco mais mansa, mais calma. Isso, e ajuda muito. Viu? Mas deve ser difícil, mas com autismo permitir você colocar as agulhas. Né? Normalmente a gente pode usar outras práticas, né? Tem o tuiná, que são a ponta dos dedos, que a gente consegue estimular alguns pontos e fazer massagens, que são várias vezes repetidas. Né? O tuiná, por exemplo, a gente faz umas 200 vezes seguindo um caminho, massageando aquele ponto que faz um efeito da acupuntura. E agora existe também o laser, outras práticas que é um pouquinho, alivia um pouco. Mas as crianças, quando elas acostumam, elas fazem muito tranquilamente. Né? A agulha é muito fininha, a gente chama de capilares porque ela é 11 vezes mais fina que uma agulha de injeção. Ela parece um fiozinho de cabelo.
Então, muitas vezes a impressão que dá quando coloca a agulha é uma picadinha de pernilongo. Dá aquele incômodo e passa. Porque a agulha, ela libera a serotonina também. A serotonina, ela dá aquela sensação de alívio, de bem-estar. Então, muitas pessoas gostam muito de fazer acupuntura, essas práticas, por causa dessa sensação que a agulha ela oferece, da serotonina. Que legal. Aí eu estou achando esse papo muito interessante. Mas deixe-me aproveitar e falar um pouco dos nossos patrocinadores, que eu não posso deixar de lado, né? Então vamos, já que estamos falando da área médica, começar pela nossa Farmácia Rosário. Não sei se você sabe, Rafael, mas a Farmácia Rosário está completando nesse mês 92 anos. Nossa. Em São Carlos. E tem bastante farmácia Rosário em São Carlos, né? São Carlos perto de casa tem uma que eu vivo lá. E na região. São Carlos, a Rosário, ela está sempre perto de você. Então, a Farmácia Rosário está presente nas nossas vidas desde 1931. E ela sempre honra a tradição de proporcionar o melhor atendimento aos seus clientes, aliando preço baixo e qualidade. Na Rosário, você conta com a linha completa de medicamentos, perfumarias, dermocosméticos, vitaminas e acessórios em geral, além de manipulação e homeopatia, aliás. Você encontra também toda a linha de vacinas e serviços farmacêuticos. Não deixe de conferir. Procure Farmácia Rosário. Todo mês tem o seu caderninho com as ofertas. Procure, sempre vai ter alguma coisa que vai lhe agradar. Temos também como patrocinador, Rafael, a Assisque São Carlos. A Assisque conta com os melhores serviços para apoiar os seus associados, a classe empresarial e seus colaboradores. A Assisque tem uma equipe preparada para realizar acordos de formas simples e amigáveis. Valores especiais na adesão em planos médicos e odontológicos. Serviços de telefonia móvel e benefícios exclusivos para seus associados. A Assisque é uma autoridade de registro. Ela é responsável por emitir certificados digitais com valores especiais aos seus associados. A Assisque, por coincidência, igual a Rosário, também tem 92 anos de fundação. A Assisque, sempre trabalhando em prol do setor de comércio, indústria e prestação de serviços na nossa cidade. Saiba mais através do site assisque.com.br. Continuando ainda na área de patrocinadores, Rafael, eu tenho que falar agora sobre uma proteção especial que nós temos ao nosso dispor. Atenção, São Carlense, se você tem um veículo, seja ele carro, moto ou caminhão, procure a Asproauto Brasil, proteção veicular. A Asproauto fica na Rui Barbosa 988.
A Asproalto não consulta SPC nem Serasa. Basta ser habilitado e que você possa, evidentemente, dirigir e você já pode fazer a proteção veicular do seu carro, automóvel, moto ou caminhão, como eu disse. Não tem limite de idade. Então, já é outra facilidade para você. As coberturas são idênticas a qualquer outro concorrente, como roubo, furto, colisão ou incêndio. Além disso, a Asproalto aceita táxis, carros de aplicativo, carros de frotas e empresas em geral. Assistência 24 horas em todo o território nacional. Os associados, isso é novidade da Asproalto, o associado ele tem direito a 3 consultas mensais em telemedicina. Você não precisa enfrentar nenhuma fila, seja SUS ou plano que você tenha, mas a Asproalto você consulta, conversa com o médico e ele te analisa o que você tem e já te emite no seu próprio celular ou computador a receita indicada para você ou o pedido de exame. 3 consultas por telemedicina todo mês. E tem mais, a Diretoria Nacional da Asproalto Brasil fica localizada agora, a partir deste mês de julho, aqui em São Carlos. Então, tudo é muito mais rápido. A liquidação de sinistro, a conversa direto com a diretoria. Então, procure Asproalto Brasil. Nós temos também a Faro Sublimação. A Faro, ela faz para você o que você precisar em diversas opções para presentes personalizados, como essas canecas que nós temos aqui, olha. Essa foi um presente para o nosso amigo Rafael. Nós temos também, ela faz camisetas, toalhas de banho, rosto e fitness, enfim, vários itens para você ou sua empresa presentearem um amigo, um profissional, ou dar um mimo ou uma lembrança para alguém em alguma data comemorativa. Fale com a Faro Personalizados, que você vai ter muito prazer. Temos também a Barbearia do Tio Salim. A Barbearia do Tio Salim fica ali na São Joaquim, 515, bem próximo ali do Varejão da Qualidade e do Ítalo Brasileiro. Fica ali no meio dessa quadra. A Barbearia do Tio Salim é também uma escola para barbeiros. Ele forma profissionais com excelência. Lá você também pode fazer a sua barboterapia. Barbearia do Tio Salim, do nosso amigo Michel e da Ana Paula, sua esposa. Vai lá, além de tudo tem um cafezinho maravilhoso. Café libanês, hein? Vai lá, escola de barbearia lá no Tio Salim. E na Unimed São Carlos. A Unimed São Carlos oferece aos seus beneficiários a melhor estrutura em saúde da região, com os melhores profissionais, hospitais e laboratórios próprios,
medicina preventiva, saúde ocupacional e muito mais. E agora, com a segunda unidade hospitalar, você conta com maternidade completa e mais um centro cirúrgico, pediátrico e obstétrico 24 horas. Unimed São Carlos. Não é sobre fazer o maior plano de saúde da cidade, mas sim fazer um plano cada vez melhor. Unimed São Carlos. Esses são os nossos patrocinadores VIP. E se você é empresário, comerciante, quiser nos apoiar, procure pelos nossos telefones, pelas nossas redes sociais e nos apoie. Nós estamos aqui. Tá boa a água aí, meu amigo? Tá fresquinho. É água, hein? Não vamos pensar que é outra coisa, não. Então vamos lá, continuando, falando um pouco mais da medicina chinesa. O que mais lhe vem à mente? Mulheres grávidas podem fazer? Pode. Tem alguma restrição? Como é que é? Eu atendo mulheres grávidas, né? Normalmente, na gestação, começa o período de enjoo, onde começa a passar mal. Então, a acupuntura ela ajuda muito no enjoo. Muitas mulheres que ficaram grávidas também através da medicina chinesa aqui em São Carlos, já atendi várias mulheres que já têm até filho agora. Ele ajuda na ovulação, né? Ele aumenta a ovulação, ele aumenta a fertilidade tanto do homem quanto da mulher. Então o óvulo que não tinha tanta vida, com a acupuntura ele começa a ganhar vida, a ganhar mais ovulação, né? A mulher começa a ter mais ovulação e assim fica mais fácil, né? de engravidar. E na gestação também, os enjoos, aqueles sintomas, né, que a mulher grávida sente, ele ajuda muito. E também ajuda na hora de ter o bebê, né? Então tem alguns pontos que eu não uso em mulher grávida porque são pontos que eles contraem, né? São pontos que eles servem para quando vai nascer o bebê, que a gente ajuda a dilatar mais, a contrair mais. Esses pontos eles são usados, né, no nascimento da criança. Que interessante. Mas vocês não, você nunca participou junto na hora do parto? Não, parto não. Parto eu participei dos meus 2 filhos, né? Não, mas não com a medicina chinesa. Eu tenho algumas amigas, né, que elas são mais especializadas nessa parte, que são doulas, que trabalham com acupuntura no parto mesmo. E é muito interessante. Quem tem vontade de ter... Muitas mulheres querem ter de uma maneira natural, né, o bebê. Então não querem anestesia. Então a acupuntura ela ajuda tanto na parte da dor, como na parte para dilatar melhor, para nascer mais fácil, né? Para virar o bebê tem vários pontos ótimos. Às vezes o bebê ele tá virado, a gente põe um pontinho lá, o neném já vira e fica na posição certa para nascer também. Nossa, muito interessante, muito legal, né? Isso. Rapaz, e isso daí depois que você fez a pós, eu acho que vai havendo uma evolução. Vai. Na medicina chinesa, né? Quando a gente se forma, a gente sabe a prática, já sabe fazer algumas coisas, mas às vezes chega um paciente que tem um caso, fala, nossa, esse caso eu nunca tive antes um caso desse. E aí a gente vai buscar literatura, a gente vai, muitas vezes não tem em português, mas a gente vai estudar, vai atrás. Cada paciente eu falo que é único, né? E também a gente não trata a doença na medicina chinesa, né? É diferente da medicina ocidental, que eu tô com dor de garganta, então você vai tomar um remédio para dor de garganta. Na medicina chinesa não, a gente trata o indivíduo. Então chega muita gente lá, fala, você tratou minha alergia, mas melhorou minha dor de cabeça. Na verdade, não é algo que acontece sem querer, a gente
tá equilibrando os meridianos, então acaba melhorando todas as coisas, né? Vai melhorar a dor de cabeça, vai melhorar a alergia, vai melhorar a dor de ouvido, vai melhorar o sono. O sono eu falo que a primeira coisa que melhora é o sono. É mesmo? É, porque se a gente não dorme direito, não tem como a gente... Eu tô quase fazendo uma consulta com você já. Tá convidado, viu? Tô quase, porque olha, você tá falando aí, eu tô me enxergando num monte de coisa. O que acontece? Um médico chinês, eu tava lendo sobre isso, que perguntaram para ele o que seria bom para a saúde. Se era bom fazer exercício físico, o que era a melhor coisa para a saúde. E uma coisa que ele respondeu que era o sono. O principal para a saúde é o sono. Porque se a gente dorme bem, a gente vai ter disposição para fazer todas as coisas durante o dia, a gente vai ter energia, né? Durante a noite que a gente consegue ter a energia para fazer as coisas durante o dia. Isso então, eu acredito o sono é essencial. Muitas pessoas têm sonambulismo, muitas pessoas acordam para fazer xixi várias vezes à noite e isso não é normal, né? O normal é dormir a noite inteira, fazer xixi antes de dormir e a hora que acorda. A hora que acorda. Mas é claro que com o passar do tempo, o esfíncter ele vai ficando mais frouxo. Então, quanto mais velho, é normal acordar uma vez durante a noite e fazer. Isso não é... Agora, acordar 2, 3 vezes à noite para fazer xixi não é uma coisa normal, não. É verdade. E existe na acupuntura alguns pontos que vão... Existe. Melhorando isso. A gente fala que os pontos de rim e os pontos de bexiga são os pontos melhores. É claro que são combinações de pontos, né? Não é só ir lá, põe no ponto do rim que vai melhorar. Às vezes a gente fala que tem os elementos mães, os elementos filhos, então a gente precisa estudar o meridiano para ver de onde está vindo. Por exemplo, às vezes a pessoa está com muita tosse e não quer dizer que é o pulmão que está ruim. Muitas vezes o problema vem de baixo. Pode ser que vem da energia dos rins. Quando a energia do rim está baixa, quando a gente respira, entra aquele ar gelado que choca com o ar quente que sobe e começa a dar tosse. Na acupuntura a gente trata o rim para melhorar o pulmão. Entendi. Que um elemento ele controla o outro elemento. O rim é o elemento água, né? O pulmão já é o elemento metal que a gente fala. Então, a gente trabalha o elemento água para melhorar o elemento metal. Às vezes parece complicado, né? Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai entendendo o porquê das coisas. Nossa, mas é muito interessante. Estou me apaixonando. É um negócio que realmente deixa a gente pensando, né? Uhum. E tudo tem uma lógica, né? Sim. Eu tenho um amigo que ele trabalhou comigo em Araraquara, na Santa Casa. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu nunca pensei em fazer medicina chinesa. Mas ele começava a me contar essas coisas e eu ficava pensando, nossa, que legal isso, né? Eu quero fazer isso. E aí eu liguei lá na Uniara e falei, quando vai começar esse curso? Ela falou, só o ano que vem. Eu falei, deixa meu nome aí. Deixa meu nome que é isso que eu quero. São vários mistérios, várias coisinhas, né? Eu falo, os mais antigos, nossos avós, né? Eles tinham muito conhecimento. Quando sua avó fala, leva uma blusa que tá frio, né? Leva o guarda-chuva. Essas coisas, elas têm muita ligação. Muitas vezes as pessoas falam, não tem nada a ver tomar água gelada ou tomar chuva. Mas dentro da medicina chinesa, a gente entende por que essas coisas fazem mal, né? Muitas vezes você está no quente e dá um choque, os meridianos eles se descontrolam inteiro. E aí o que acontece? Quando o meridiano ele cai, vai vir algum sintoma, vai vir, alguma coisa vai vir. Muitas vezes a imunidade vai cair, ou vai vir uma dor de garganta, vai vir um resfriado, porque as velhas, né, tradições elas têm um porquê, né? Ninguém fala essas coisas por acaso. Por isso que os velhos eram, né? Sim. Muito mais sábios. Com certeza. Do que a gente imagina. Muito interessante. E a faixa etária de quem lhe procura, como é que é? O meu público maior é acima dos 40 anos, né? A maioria dos meus pacientes, eu falo que são pacientes
que tem dor nas costas, tem dor no ombro, tem dor no joelho, tem insônia. E uma coisa que aumentou muito agora, da pandemia para cá, eu noto que a maioria, muitas pessoas aumentou tipo 70%, é a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, né? As pessoas ficaram muito fechadas, muitas mudaram a rotina, né? Muitas pessoas que trabalhavam, às vezes deixaram de trabalhar. As doenças da moda, do dia. Eu falo que as doenças psíquicas, né, são pior que as doenças físicas. Com certeza. Porque quando, às vezes o corpo ele adoece, mas a gente consegue pensar e fazer nossas coisas. Mas quando a cabeça ela adoece, aí tudo fica difícil, né? Às vezes é difícil levantar da cama e fazer o que precisa. É a pura verdade. Você tem razão. E você, por exemplo, lá, os planos de saúde hoje, eles já têm essa consciência e já cadastram quem trabalha com medicina chinesa? Nos planos de saúde tem, né? Na Unimed tem, na Apvida tem, no São Francisco, no Amor e Saúde eu sei que tem também. Agora, a diferença do trabalho no consultório para os outros é que muitos consultórios, os médicos, eles colocam a agulha, né, vira as costas e a secretária vai lá e tira a agulha. Eu gosto de ficar junto com o paciente, de colocar as agulhas. Enquanto isso eu vou colocando na orelha a auriculoterapia, que são as sementinhas de mostarda ou alguns pontinhos de cristais. Faço a moxa, tem o gua sha também, que a gente usa muito, o eletromagnético para tirar as dores. Então, as sessões lá na clínica, eu levo no mínimo 1 hora para fazer uma sessão, né? E eu termino normalmente quando o paciente fala que não está doendo mais nada. Fala, a dor, tá doendo o joelho? Não, melhorou. Então, beleza, a gente se encontra na próxima. E o eletromagnético, ele tira muito a dor. Tem gente que chega lá com torcicólogo, que é uma dor muito chata, sim, né? Dor nas costas, dor no joelho. E o eletromagnético, em meia hora, ele já tá tirando a dor. O paciente vai embora sem dor. Pode ser que volte a dor? Acontece de voltar, né? A maioria não volta, mas alguns voltam a dor em 2 dias, 3 dias. Então, por isso que é importante sempre fazer. E ao longo do tratamento, cada vez vai ficando mais tempo sem dor. Na segunda sessão, a primeira sessão eu fiquei 3 dias sem dor. Na segunda já vai ficar uns 6, 7. Né? Na terceira já vai aumentar mais, porque é um tratamento, né? Às vezes não tem como a gente curar em uma sessão. Não é tão fácil. Se fosse assim, tinha uma fila de gente lá. Mas em 2, 3, 4 sessões sente uma grande diferença, né? Principalmente a ansiedade. Na primeira sessão o paciente já sai mais disposto, mais animado, já vai dormir melhor, já vai sentir uma melhora logo na primeira sessão. Pô, mas pelo menos eu achei legal os planos já estarem assimilando. Né? Até o SUS, né? Já tem uma lei que o SUS, embora São Carlos eu não conheço ninguém que faça pelo SUS, mas eu tenho vários amigos de outras cidades que trabalham pelo SUS nisso. Né? Poxa. Conseguem trabalhar pelo SUS. Em Santos tem um projeto bem legal que eu sigo eles. Em São Paulo tem o plano do Desintoxica São Paulo também, que trabalha com dependentes. Né? Eu até entrei no grupo deles em São Carlos, mas parece que não foi muito para frente. Mas são grupos que ajudam dependentes, né? Ajuda no vício, né? A ter menos vontade, né? Porque existem alguns pontos, até na orelha, no corpo, que a gente consegue diminuir esses vícios, essas vontades. Que legal. Pô, muito interessante isso, hein? Gostei. Seria muito bom, né, se o SUS e a maioria dos planos aceitassem. Sim, né? Até porque a parte medicamentosa, se não souber usar essa parte, tem muita gente que toma remédio em casa sem precisar, né? Tem uma farmacinha lá e começa a tomar remédio, eu tô com dor na coluna, eu vou tomar um relaxante muscular,
anti-inflamatório, né, que não é aconselhável tomar mais de 5 dias, tem gente que toma 10, 20 dias, e depois começa a pegar o fígado, né, começa a vir a cirrose hepática, a cirrose medicamentosa, né, tudo isso por causa de excesso de medicamento. Então, em vez de melhorar uma coisa, você está piorando outra. Isso é muito importante para você prestar atenção no que ele está dizendo. Remédios têm, além disso, de usar por alguns dias, e você tem outro problema. Às vezes você, eu tenho aqui um remédio já que era para dor, que era para tal. Você vai lá, tem lá a caixinha, mas você nunca, eu duvido, hein? Você nunca vai procurar a data de validade naquela caixinha. Ou às vezes você jogou a caixinha fora, né? Tem só ali o remédio. Às vezes está até Já violado, né? Está vencido tá já. Ninguém olha a data de validade, gente. Isso é um perigo. E às vezes você vai tomar um remédio achando que está melhorando uma coisa e às vezes o problema é outro. É outro. Né? Às vezes o problema é dor de cabeça, por exemplo. Existe mais de 300 tipos de dor de cabeça, de enxaqueca. Na medicina chinesa, se eu pegar 50 pacientes com dor de cabeça, nenhum desses 50 tratamentos vai ser igual, vai ser um diferente do outro. Porque cada pessoa, ela é de um jeito. Né? Tem pessoa que tem dor de cabeça por causa de um pedaço de chocolate, tem pessoa que às vezes comeu molho, ou tem pessoas que um cheiro pode dar dor de cabeça. Então a gente tem que descobrir a causa, de onde está vindo isso, para tratar da maneira correta. A dor de cabeça é o final, é o efeito final. Mas a causa é que tem que ser descoberta. Exatamente. É bom descobrir, né? Pode ser a lactose, pode ser vários fatores que podem desencadear alguma doença. Exatamente. Esses itens é o que o nosso programa precisa para mostrar para vocês. Isso, gente, é utilidade pública. Isso que ele está dizendo aqui tem que entrar na cachola e guardar. Faça isso, aproveita, faça uma limpeza aí no teu armário de remédios, olhe as datas de validade, entendeu? Para que serve e escreve antibiótico, não sei o que lá, porque uma hora você vai pegar, os remédios são muito parecidos os nomes, não é, Rafa? Eu não falo de jogar fora, porque às vezes pode precisar um dia do remédio, né? É bom guardar ali o remédio, às vezes você precisa, o médico receita e você tem lá no seu armário guardado, né? Mas é bom sempre olhar a data de validade, se está violado, se está num lugar escuro, né? Sim, se não tem umidade, tudo isso é importante para que o efeito da medicação ela tenha o efeito correto, né? Faz uma limpeza, que dizer, se tiver vencido. Exatamente. Tal. Pô, taxa fora que não e precisa. Escreve para que é, porque principalmente nós, idosos, às vezes mistura. Esse daqui eu lembro, daqui foi para dor na perna. E não é, olha lá para que é. Sim. E quanto menos remédio, né, eu tenho a opinião que quanto menos remédio é melhor, porque o nosso corpo ele pode se regenerar, ele tem uma autodefesa dentro dele, né? Quando a gente faz um corte lá no braço, às vezes fica uma cicatriz, mas ele melhora, né? O nosso corpo também, ele tem os organismos que eles vão melhorando, né? Seja a doença que for, se a gente tratar da maneira correta, o nosso corpo ele tem essa autodefesa, ele vai ajudar, ele vai cicatrizar e ele vai melhorar aos poucos. Que beleza, né? A medicina chinesa ou a acupuntura, como popularmente conhecida, ela ajuda a autoimunidade, então melhorar. Ajuda. Até antes da pandemia, fazia muitos tratamentos para melhorar a imunidade. Tanto que nenhum dos meus pacientes eles pegaram Covid, eu não peguei Covid e ninguém em casa pegou Covid também. Eram coisas simples, né? Alguns pontinhos que eu fazia,
a auriculoterapia, que fazia sempre nas crianças, e ninguém pegou. Então, tem como a gente deixar o nosso organismo, o nosso corpo mais forte, né? Seja os alimentos que nós comemos, o meio de vida, né? Dormir bem, essas coisas são... Tomar bastante água, essas coisas são fundamentais. Até porque tem gente que fala só se vive uma vez, né? Com certeza, e a gente tem que viver bem, né? A gente tem que viver da melhor forma possível. E pensar sempre com o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele precisa de uma atenção especial, né? Não adianta a gente deixar largado, fazer tudo que tem vontade, porque lá na frente a gente vai acabar pagando por isso. É verdade, com certeza. E, Rafael, teu consultório, tua clínica, fica onde? O consultório fica no Planalto Paraíso, fica na rua Ambrósio dos Santos, número 490, fica atrás do posto Vovó Felícia. Ah, facinho. Ali é um bairro tranquilo, né? Tem umas casas bonitas, é bem gostoso ali. Um ambiente bem aconchegante, bem tranquilo. Eu gosto muito daquele bairro. Tem barulho de passarinho lá no consultório, é bem gostoso lá. Né? Bem atrás do posto Vovó Felícia, Isso. Do nosso amigo Roberto. Abraço pro Roberto. Isso daí. Então tá bom. Mais alguma coisa que você queira? Aproveita a oportunidade. Queria agradecer ao Luiz. Obrigado, Luiz, pelo convite. Adorei estar aqui. É bem gostoso aqui, viu? Me senti bem à vontade. Queria mandar um abraço para a Gabriela, para a Beatriz e para o Benjamin. Pode mandar. Quem é a Gabriela? Gabriela é minha esposa. Ah, muito bem. Trabalha com você lá ou não? Não trabalha comigo não. Mas ela me ajuda bastante, viu? Ah, que benção. Tem filhos? Tenho 2. Tem a Beatriz e o Benjamin, 6 e 8 anos. Olha, que gracinha. Muito bom. Criança é bom, né? É o que motiva a gente a querer trabalhar. É um incentivo, né? Lógico. A querer ser melhor, né? Eu falo sempre para eles que eles são a minha versão, só que um pouco melhor do que eu, né? Eu tentei, meu pai me deu o máximo que ele pôde e eu tentei ser um pouco melhor que ele, né? É claro que eu sei que eu não sou melhor que ele, mas a gente tenta que nossos filhos sejam melhor que a gente, né? Que eles tenham mais do que a gente. O seu pai trabalhava com o quê? Meu pai trabalhou na Faber-Castell, trabalhou 28 anos na Faber-Castell. Se aposentou na Faber-Castell. Que beleza. Ele gosta muito da Faber-Castell também. Nossa, Faber-Castell sempre foi um celeiro de bons profissionais, de boas pessoas, né? Ali era uma família, né? Eu lembro quando eu era criança, o presente de Natal era da Faber-Castell, né? Que eles davam um presente pra gente, tinha a festa junina, tinha festa de Natal, era uma alegria. Era uma alegria. Eu lembro o presidente da época que eu mais convivi, porque eu tive, acho que 5 tios que trabalhavam lá. Nossa, e tinha um que trabalhava ainda lá no Paraná. Toda a família trabalhava na Faber. Meus tios todos trabalharam na Faber também, até meu pai veio por um tio meu, né? Minha mãe trabalhou na Faber e meus pais se conheceram na Faber também. Aí, ó, tá vendo? Minha esposa também trabalhou lá. Minha cunhada, Faber-Castell era meu pai fala que é uma família, né? Que a gente ia pro clube no final de semana, eu lembro. Ia lá no Cedrinho, eram as festas, era tudo lá. Pra São Carlos foi bons tempos, né? Ela ainda é, né? Com certeza. Só que naquela época era bem mais, né? Que foram chegando outras empresas da São Carlos, né? Mas eu acho que a maior que tinha na época era a Faber-Castell. CBT. A Lápis, né? A Lápis, CBT, Tapete, Aero. Eram as mais famosas, assim, né? Era o tempo de glória, né? Seu Almir Vilas Boas era o presidente. Lembro muito. Nossa, bons tempos, hein, rapaz? Que legal. Também era molecão naquela época, vixe. A gente se divertia muito lá. Família toda indo para lá.
Você falou de instituto, né? A gente chamava de Instituto de Educação, né? O Álvaro Guião. Ali também era, nossa, tenho uma saudade daquela escola. Também estudei ali e estudei no Jesuíno também. Primário foi ali perto da igreja São Benedito, como é que é? No Eugênio Franco. Eugênio Ali Franco. também é uma ótima escola. Até hoje, hein? Com certeza. Eu acho que é a melhor escola. As minhas crianças estudam lá, os dois. Eu acho Minha que é a irmã melhor era professora escola. lá também. Para mim é a melhor de São Carlos. Minha irmã dava aula lá, ela dava aula no Dom Gastão, eles estudavam no Dom Gastão. Aí ela foi pro Eugênio Franco, ela falou, não, traz pro Eugênio Franco. Aí foram pro Eugênio Franco. Ela saiu e eles continuam lá porque é muito boa. Muito bom. Apesar de ser uma escola estadual, dá para ver que eles têm uma rigidez, eles têm um método. Um método, ensino, os profissionais. Sim. Pô, eu tô com 68 e meio, então eu entrei lá com 6 anos. Pô, quase há mais de 60 anos. Sim. Já era uma excelência em ensino. E muito bem cuidada, a escola pintada, as portas, tudo bem cuidado ali. Muito Aquela bem. escola merece homenagens de tudo quanto é lado. A gente foi na festa junina, né? Agora esses tempos. Me deu até vontade de voltar boa, lá e eu vou lá fazer uma visita. Vai que... Porque... Apesar de eu não ter estudado lá, estudei no Álvaro Guião, mas dá pra ver que é bem parecido. A arquitetura, né? O Álvaro Guião eu fiz... Naquela época era ginásio, né? E lá eu fiz o primário, né? Eu joguei muita bola ali, viu? E o ensino era muito bom. E onde você morava? Que região? Eu sempre morei ali perto da São Nicolau, do Botafogo, naquela região. Ali embaixo. Na Vila Prado, lá. Isso. Ali onde você falou que seu menino estudou, lá na Vila Prado? No Eugênio Franco. Não, na Vila Prado, você falou Dom Gastão. No Dom Gastão, eu estudei lá também. Dom Gastão, aquela que era num bequinho assim, que saía no... Sai lá no Diocesano, né? Em frente do Dom Gastão tem aquele bequinho, aquela casa aqui, o Dom Gastão tem uma casa, eu nasci ali. Olha, no coração da Vila Prado, né? Eu gosto muito da Vila Prado. Eu estudei no Dom Gastão também, até a 4ª série eu fiz ali no Dom Gastão. Eu morei lá em várias casas na Vila Prado. Meu irmão foi diretor do Dom Gastão. Também. Acho que eu conheci seu irmão. Era o mais chato, o mais bravo, né? Rígido que nem... Mas é importante essa rigidez, né? Mas eu acho ele que era rígido, mas todo mundo gostava dele. O respeito é muito importante, né? Muitas pessoas, às vezes, porque a pessoa é muito boazinha, acaba... deixando de... As aulas dele, ninguém, um silêncio. Mas ninguém reclamava, todo mundo aprendia. Aprendia, né? Hoje está uma bagunça, né? Tá. Eu acho que as pessoas às vezes perdem o foco do futuro, né? Do futuro. Por que você está ali na escola, né? Tudo tem um propósito. Você vai acordar cedo, vai gastar com material... Na verdade, os pais já sabem por quê, né? Mas muitas vezes os filhos, eu sempre converso com meus filhos isso. Falo, olha... É um investimento que estamos fazendo. Você quer brinquedo, você quer ir no parque, você quer... Tudo tem um custo, né? E para isso, para que a gente tenha um futuro melhor, tem que estudar, tem que ser um ser humano melhor. A escola é um estudo, né? Exatamente. É um investimento. E a escola é o aluno também, né? Não adianta ser a melhor escola do mundo se o aluno chega ali e não quer aprender, não quer nada com nada. Não resta dúvida. Exatamente. Muito bem. Deu, Claudinho? Vamos nos encerrando então. Queria agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, Unimed São Carlos, Assisque, Farmácia do Rosário, Faro Sublimações, Salim, da barbearia do tio Salim, e deixar Assisque São Carlos e convidar você
para que nos assista nas redes sociais, na podcast, no Fio da Navalha. Você entra lá no nosso YouTube, você vai ter todos os nossos convidados lá, todos os programas. Vai vendo, vai assistindo, vai compartilhando, clica, seja sempre inscrito lá, tá bom? Meu amigo Rafa, obrigado, viu, meu bem? Obrigado a você pelo convite. Imagina, Deus te abençoe muito. E as portas estão abertas, né? A todos os telespectadores que quiserem saber mais sobre a medicina chinesa, pode seguir. Tem o Instagram que é Rafael_medicina_chinesa, né? É o nosso Instagram que sempre a gente está postando novos tratamentos. Ali você vai conseguir enxergar todas as coisas que a gente conversou aqui. Tem o telefone também, né? Que é o 16 99214 3728. Então, pode chamar no WhatsApp, né? E se falar que estava assistindo aqui, vai ter um desconto também especial. Pode falar que tá vendo? Vai ter um descontão lá no tratamento, tá? Não deixa de... Não remedia, não deixa para amanhã. Eu falo... tem muitas pessoas com principalmente depressão e ansiedade. A parte mais difícil é aceitar, né, aquilo, porque depressão, ansiedade não é uma coisa que a gente impõe, que eu quero ter, é uma coisa que acontece. Então, procura o tratamento, né, seja comigo ou outro profissional, e vai ter uma vida melhor dali para frente. Isso daí. Meus amigos, obrigado e até a próxima. Até. Um abraço.